Olá, o Repórter Setorial está começando. Veja os destaques dessa edição. Você já ouviu falar de vigorexia? Reportagem mostra como esse transtorno está presente dentro das academias. Equilibrar as contas. Esse é um dos principais objetivos do brasileiro para esse ano. Vale do Paraíba registrou mais de 630 mil casos de dengue no ano passado. Vereador de Pindamonhangaba fala sobre o combate ao mosquito transmissor. E veja também, pelo menos 20 mil pessoas morrem todo ano no Brasil vítimas da automedicação. Essas e outras informações você acompanha agora. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Repórter Setorial. Para aqueles que gostam de praticar exercícios físicos ou frequentar uma academia, é preciso tomar cuidado com uma nova síndrome que pode comprometer a saúde física e emocional. Eu estou falando da vigorexia, que ainda não é muito conhecida, mas tem se transformado em um problema cada vez mais presente nas academias. A ditadura da beleza imposta pela sociedade atual é capaz de desenvolver novos transtornos, físicos e psíquicos, altamente perigosos. E uma nova doença que está ameaçando os frequentadores das academias é a vigorexia. É também conhecida como doença de Adonis ou uma síndrome de um dismorfismo do corpo. A pessoa, apesar dela fazer atividade física constante, está ganhando massa muscular, está ganhando um bom condicionamento físico, um modelamento perfeito do organismo, ela nunca está contente. Sempre ela acha que ela está abaixo do que ela gostaria de estar. Por isso é o dismorfismo. Ela olha no espelho, vê que o corpo está alterado, mesmo estando tudo certinho. E acha que está magra, que precisa de mais massa muscular e começa a entrar no estado de overtraining, que é um excesso de treinamento que acaba fazendo mal para ela. O transtorno de imagem causado pela vigorexia coloca a pessoa em uma verdadeira saga pelo corpo ideal. E essa obsessão faz o indivíduo esquecer até da própria saúde. E a prática de exercícios físicos se torna exaustiva. E é aí que levantar peso deixa de ser uma atividade saudável para se tornar um vício. A síndrome compromete a saúde física e emocional do indivíduo. Dificilmente a pessoa que sofre esse transtorno consegue perceber o que está acontecendo. A pessoa incorpora hábitos alterados em sua rotina e perde a noção dos riscos que sua saúde corre. São pessoas que treinam excessivamente, elas fazem dietas abusivas, geralmente restringem muitos alimentos, fazem uso de esteroides anabolizantes que são prejudiciais, elas não se preocupam com isso, elas fazem qualquer coisa a qualquer custo para chegar, para melhorar essa forma física. São pessoas extremamente irritadas, né? Elas podem, dependendo dos casos, elas chegam a se isolar socialmente. Além de afetar a saúde emocional, a vigorexia pode ocasionar problemas como alteração no sono, agressividade e impotência sexual. A imunidade também cai, deixando a pessoa mais suscetível a infecções. E o excesso de treino deixa os músculos lesionados. Quando ele treina nesse nível também, ele fica suscetível a mais lesões e ocorre mais lesões mesmo. Que cada vez que nós fazemos atividade física, nós causamos microlesões. Ele vai ficar sempre num processo onde o corpo dele vai estar mais inflamado, com mais lesões. Então ele fica muito mais suscetível a pegar determinadas doenças. Outro agravante é usar como recurso anabolizantes e suplementos alimentares, pois o uso indevido dessas substâncias podem comprometer o sistema vascular, renal e hepático, trazendo prejuízos irreversíveis à saúde. A gente tem visto em consultório mesmo e até nas próprias pesquisas que existe um grande risco de danos ao fígado e danos aos rins, porque o nosso corpo ele tem um limite para absorver nutrientes. Quando a gente passa desse limite, acaba que o nosso corpo ele satura e acaba prejudicando e lesionando alguns órgãos. Maico é fisiculturista há 8 anos e precisa seguir sua rotina com muita disciplina para alcançar resultados. Treinos intensos, acompanhamento médico e alimentação regrada. Ele afirma que existe muita diferença entre um atleta profissional
e uma pessoa que está interessada unicamente em ganhar massa muscular. A diferença está exatamente nesse planejamento, né? O planejamento de um atleta profissional que disputa os campeonatos, ele é um pouco mais minucioso. Então, ele se preocupa não só com o resultado estético que ele vai ter, mas com a qualidade da saúde também, porque senão ele vai disputar um campeonato e depois ele vai ficar ali dias, meses em recuperação, porque fez uma má preparação. Então, é um cronograma que a gente segue, né? E é tudo acompanhado por médico, feito de forma bem elaborada. Já um atleta amador, ele se preocupa no resultado que ele está vendo no espelho só. Para ele, a vigorexia está cada vez mais presente na rotina das academias. Ela está muito presente dentro da academia porque, assim, a partir do momento que o cara não se importa com a saúde dele, com a qualidade de vida em relação ao resultado estético que ele tem, isso já é um desenvolvimento, talvez o início dessa patologia. Para adquirir um corpo musculoso é preciso cuidado, tempo e disciplina. E vale ressaltar que um praticante de exercícios físicos comum não consegue atingir os mesmos resultados que um atleta profissional. É sempre importante procurar um profissional, academias com profissionais registrados no conselho, sempre procurar também um médico para iniciar as atividades físicas, fazer exames clínicos, né, estar apto a praticar as atividades. Quando forem procurar uma atividade física, procure uma atividade física orientada, com um profissional qualificado. Faça uma avaliação médica antes para ver se estão aptos, evite os excessos e principalmente faça alguma coisa que lhe dê prazer. Essa é uma doença incomum, mas perigosa. Vigorexia é a pauta da conversa com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Olá, professor. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Repórter Setorial, nos nossos estúdios. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor, a vigorexia é uma doença psicológica como a anorexia? Como que a gente pode definir isso? A vigorexia é uma doença inicial comportamental e emocional. Ao longo do tempo, essa doença pode vir a aparecer devido à frequência nas academias, ao dia a dia, a questão do envolvimento dentro de pessoas na própria academia. E são poucas academias que oferecem auxílio psicológico ao longo da prática dessa atividade física, por exemplo. Então, é uma questão mais comportamental, para depois se tornar psicológica, seria isso? No início seria mais comportamental, mas ao longo do tempo isso pode se agravando devido à questão da preocupação com o corpo, da exposição desse corpo ao longo das mídias sociais, e pessoas vão influenciando ao longo da vida dessa pessoa, e isso pode ter complicações dentro desse transtorno. Mas, professor, como que a gente pode diferenciar e separar o prazer pela atividade física de um comportamento que pode se tornar uma síndrome? As pessoas devem ter e devem pensar que o prazer em relação à atividade física deve ser relacionado à saúde no início. Quando você não tem esse controle e você perde a questão aí dos limites da prática de atividade física, você acaba tendo esse transtorno e pode desencadear o problema relacionado à vigorexia, por exemplo. Sim, e é difícil muitas vezes identificar esses comportamentos que podem se tornar uma síndrome? Na verdade, são pessoas que ficam várias horas dentro das academias ou várias horas praticando atividade física com o intuito de terem benefícios. E nós sabemos que os benefícios não são só apenas com o exercício físico, mas também com o próprio descanso, com o repouso, com a questão nutricional, a alimentação. Isso são fatores mais relevantes do que o próprio exercício físico. Para uma pessoa que já tem a síndrome, ou então que está desconfiando que tem comportamentos assim, como que ela faz para poder buscar ajuda, professor? Na verdade, é você buscar um tratamento agora psicológico com um profissional da área e também ter um auxílio de um profissional de educação física, por exemplo, e que vai orientá-lo a buscar também agora a ajuda necessária para agora tratar o problema nesse caso. Ou seja, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é fundamental. Não basta você ficar fazendo horas e horas de atividade física. E você tem que ter também esse equilíbrio e também saber relacionar
a sua, né, atividade física com outros fatores relacionados ao nosso dia a dia. Muito bem, o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, permanece nos nossos estúdios e volta em instantes para analisar um novo tema, obesidade mórbida. Não perca! Você sabia que atitudes simples de conscientização ligadas a práticas domésticas podem contribuir para o meio ambiente? O advogado e professor em gestão ambiental Alex Carneiro ensina agora. Você já parou para pensar que algumas atitudes em condomínios ou domésticas podem ser muito eficazes para a sustentabilidade? Hoje já existem várias empresas de coleta seletiva que fazem parcerias com condomínios ou conjunto de casas para coletarem esses lixos e poderem dar o destino adequado. Hoje já existem algumas instituições filantrópicas que, em parceria com instituições de ciências sociais, recolhem esse material reciclável para produzir benefício para outras instituições. Há outras ações que podem ser feitas. Em condomínios, por exemplo, o uso de sensores de movimento para acender e apagar as luzes diante de uma crise energética pode ser de grande resultado. Dentro da própria casa, nosso uso adequado da energia elétrica e da água, com aproveitamento, por exemplo, de água das máquinas de lavar, tanto da primeira lavada, para usar de maneira mais grosseira, como do enxágue, para poder usar de maneira mais limpa, são atitudes simples, objetivas, que podem contribuir profundamente com resultados para a nossa crise hídrica e nossa crise de energia. Pense nisso. A sua atitude, a atitude do seu condomínio, pode contribuir profundamente para beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. Depois do intervalo, você vai ver. Brasil possui pelo menos 270 milhões de aparelhos celulares. Mais detalhes já já. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.